Ei, gente, esse é o canal Garota de Asas. Meu nome é Sizue Ito e aqui a gente fala sobre literatura. Hoje o assunto é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho certeza que era para a vida ser mais fácil, mas ela não é. Portanto, tem uma hora que eu tô tentando fazer esse vídeo e não consigo. Mas, gente, eu vou pegar no tranco. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E a minha cinegrafista está me abandonando nesse momento. Pode ficar aí, minha filha. Fica comigo, minha filha. Não me abandone. Vai ser uma surpresa no vídeo. Vai ser uma surpresa pra você. É uma ordinária, né? É isso que acontece. Depois que você tem filho adolescente, você é abandonada, é assim mesmo. Tchau. Então, gente, depois que eu fiz meu primeiro vídeo, eu me dediquei à leitura do meu O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livrinho aqui, maravilhoso, muito lindo mesmo, um clássico. E eu comecei a ler, eu retomei meu interesse por esse livro depois que eu assisti um vídeo da Tatiana Feltrin. Esse é um dos livros da vida, né, dela, para ela. E ela fez uma resenha muito bacana. Eu até vou colocar, inclusive, o link para esse vídeo dela aqui embaixo. E depois, então, eu acho que eu peguei esse livro, deve ter uns 3 dias. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 8. Eu peguei esse livro para ler no dia 2 e terminei ele ontem. Eu levei até mais tempo do que eu costumo levar, porque o meu final de semana foi trash. Recebi a visita da minha irmã com a neném, e aí fiquei com ela, e só colinho, só denguinho. Eu tô até com uma roupinha dela aqui, gente. Olha que fofinho. Uma pausa para fazer chamego na sobrinha. Bem, esquece tudo, bobeirado danado. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte: esse livro eu terminei de lê-lo ontem à noite e fiquei naquela agonia, pensando hoje o dia inteiro sobre o que é que eu ia falar para vocês a respeito dele, quais foram as minhas impressões. Esse livro me gerou muita angústia, fiquei muito irritada em alguns momentos. Até fiz um post falando que eu achava que ele tinha... que todos os personagens eram antipáticos, cruéis, que as mulheres eram histéricas, que tudo de pior nas pessoas eu vi nesse livro. E eu achei ele um tanto superficial também. Mas peraí que a gente vai explicar melhor tudo isso. Não tomem esse julgamento assim como regra, porque eu acho que esse tipo de literatura, né, esses clássicos, eles merecem ser lidos. E depois que eu digeri um pouco mais, eu comecei a perceber um pouco mais de valor no livro. Então vamos falar um pouquinho dele, da história desse livro, e depois a gente fala um pouquinho da vida dessa autora Emily Brontë. Então, O Morro dos Ventos Uivantes, ele é uma propriedade. Esse livro, ele trata da história de 2 famílias e ocorre em 2 propriedades vizinhas. Uma fazenda vizinha a uma mansão, mas é uma vizinhança assim, gente, de quilômetros de distância, tá? Tudo isso ocorre no norte da Inglaterra, numa região das Charnecas, que é como se fosse uma região alagadiça. É uma terra muito erma, com pouca população, é muito frio, onde a natureza tem uma influência muito grande, as tempestades, o frio, essa vegetação, e isso está muito presente nesse livro. Então, a gente tem a propriedade que é o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma fazenda bastante rústica, onde vive a família Earnshaw. E na outra propriedade,
a gente tem essa mansão, mas é uma mansão gigantesca, né? Não só a casa é grande, como a parte dos jardins é imensa e parece ser muito requintada, muito maravilhosa. Então lá vive a família... Cadê minha cola? Vive a família Linton. Então, o que ocorre? Na fazenda, o Morro dos Ventos Uivantes, onde vive a família Earnshaw, mora o pai e a mãe e os 2 filhos. Esses 2 filhos é o Hareton e a Catherine. E na outra propriedade, que é a mansão, que se chama Thrushcross Grange, vive os pais e os filhos Edgar e Isabella. Então vamos lá, o que acontece? Um certo dia, é importante também a gente, antes de explicar isso, explicar que esse livro ele se passa em vários momentos. Ele começa no ano de, vamos lá, colinha, no ano de 1801, depois ele tem um salto para o passado de 30 anos, aí ele vai a 1771, e depois ele avança 27 anos e a gente vai para 1798, depois ele volta para o presente, 1801, e encerra avançando mais uns 2 anos, aparentemente, então seria 1802, 1803. Isso, inclusive, é uma coisa muito nova para literatura vitoriana, para literatura que era produzida na época que esse livro foi escrito, foi lançado, que foi 1847. Essa coisa, esses saltos temporais, não era uma coisa habitual e, no entanto, a Emily Brontë usou esse recurso que começou a ser mais explorado na literatura que veio a posterior, uns 60 ou 70 anos depois. Espera aí, gente, para piorar, o meu papel ainda cai no chão. Então, esse tipo de passagem temporal, ele passou a ser mais comum no modernismo, né? 60, 70 anos depois da morte de Emily Brontë. E aí a gente vê como ela já começa fazendo uma coisa que era muito diferente do habitual para a época. Então, retomando a história. Em 1801, quando começa o livro, o senhor Lockwood chega a essa cidade, né, a esse local, e aluga a mansão. Ele resolve visitar o proprietário dessa mansão, que mora ali na fazenda ao lado. Então ele vai, faz uma visita lá, inclusive acha todo mundo muito estranho, as pessoas são rudes, as pessoas se maltratam, maltratam ele, assim, são grosseiras. Mas apesar disso, ele diz que vai voltar no dia seguinte, né? Esse proprietário da fazenda é o senhor Heathcliff, e ele volta então no final do dia para a mansão, chega lá, acha tudo muito estranho, realmente, povo esquisito, mas no dia seguinte volta para cumprir a promessa da segunda visita que ele havia feito. Nesse segundo dia, ele é super mal recebido novamente, as pessoas brigam muito, né, entre si, são grosseiras, e demonstram claramente que não gostariam que ele estivesse lá. No entanto, ocorre uma tempestade, ele acaba se oferecendo para ficar lá. O dono da casa, o senhor Heathcliff, vai, sai de perto, o cara fica lá meio abandonado, então tá, né, tô aqui agora. Aí uma criada da casa coloca ele num quarto que é pouco, quase nunca usado, e ele fica lá e demora a pegar no sono. É uma noite muito fria, uma noite muito difícil, com tempestade. Ele olha lá no quarto, tem uns diários e uns livros com o nome de uma pessoa, são os diários da Catherine.
ele lê esses diários, parte desses textos, e aí pega no sono, de repente ele acorda, ouvindo um barulho na janela, vai até a janela e abre para ver o que está acontecendo, e ele tem os braços seguros por uma mão gelada, uma mão fria, fantasmagórica. E aí ele chega a trocar uma conversa com esse fantasma. No entanto, ele acha até que é uma pessoa que ficou presa pro lado de fora num primeiro momento e conversa. E aí essa pessoa, essa mulher, essa voz feminina diz para ele que que tá há 20 anos procurando o caminho de casa e tal. Gente, um negócio assim, pavoroso. No outro dia de manhã, o senhor Lockwood pica a mula lá da casa, que inclusive ele nem é bem recebido lá, volta para a mansão e lá a governanta dessa mansão, né, começa a conversar com ele e ele pede então para que ela conte a história dessa família que vive lá, né, a família do Heathcliff. E aí essa governanta, que é a Nellie, começa a contar essa história. Então nós temos dois narradores, né? Nós temos o Sr. Lockwood, que é o primeiro narrador, e tem a governanta Nellie. Essa senhora, ela é a narradora em 85, sei lá, 90% do livro. Porque aí é que tem esse salto temporal aí de 30 anos para trás e começa a contar a história, então, dessas duas famílias que eu já falei para vocês. Então, o que aconteceu? O senhor Earnshaw com a esposa, isso, ó, gente, tá? Bota ano pra trás. Ele tinha os dois filhos que eu já falei, o Hareton e a Catherine, e ele vai viajar a trabalho e vê uma criança abandonada. Essa criança tem os traços assim que eles descrevem como traços ciganos. É uma criança mais morena, né? Tem outras características físicas, olhos escuros, diferente das pessoas que moram naquela região da Inglaterra onde o livro se passa. Então, esse senhor pega essa criança e leva para casa. Chegando com ele em casa, esse menino, ele então não tem origens, né? Praticamente não tem passado, é uma criança muito rude e é o protagonista da nossa história, o Heathcliff. Esse Heathcliff, quando chega à fazenda, o Morro dos Ventos Uivantes, ele tem a simpatia desse pai da família, né, que trata-o como um filho mesmo. E o Hareton, que é o filho mais velho dele, fica enciumado, acha que essa criança adotiva está roubando a atenção e o amor do pai, então ele maltrata muito o Heathcliff. Já a Catherine acaba criando uma cumplicidade com esse garoto e essa cumplicidade vai se intensificando ao longo da infância e adolescência e eles começam a viver um amor infantil, né? Inclusive o livro coloca como se um fizesse parte do outro, vivesse através do outro, né? É uma parte até muito bonita do livro. Aí um certo dia, mas lembrando assim que o Heathcliff é uma criança muito rude, né? Uma criança muito bruta. Mas brincava muito com a Catherine, eles tinham uma afinidade muito grande. Um dia o pai da família morre e aí o patriarca passa a ser então quem? O Hareton. Aí eles já estão um pouquinho maiores. E o Hareton, como odiava o Heathcliff, passa a maltratá-lo e coloca ele para trabalhar no campo e não permite que ele tenha educação. Então ele vai virando uma criança um jovem mais embrutecido, mais rude, mais ignorante. E esse livro, gente, se alguém acha que esse livro conta a história de amor, meu Deus, tá muito enganado. Eu não vi amor aqui. Eu vi muito ódio, vi muita vingança, vi
muita loucura, vi um monte de coisa ruim, gente, crianças agressivas, pessoas que não têm cumplicidade umas com as outras. É um livro que é puro defeito, gente. Não vejo, é difícil você encontrar qualidade em algum personagem disso aqui. É gente fofoqueira, mexeriqueira, escandalosa, dramática, histérica, e tudo. Bem, depois que falando tudo isso, ninguém vai querer mais ler o livro, né? Mas não é essa a minha intenção, não. Acho que para ler isso aqui, quem quiser ler isso aqui tem que estar preparado. Mas então, voltando à história, vamos lá. E aí o Heathcliff, sofrendo muito isso, um certo dia sai para passear, para brincar e caminhar com a Catherine, e eles acabam chegando nessa mansão vizinha dos Linton. Nessa mansão, um cachorro ataca a Catherine, ela é mordida, a família coloca ela para dentro de casa e cuida dela. Ela fica inclusive dias lá na casa. Estranho isso, né? Que o irmão não vá buscá-la, ela fica lá com os pais lá e com as duas outras crianças, né? Que são os filhos da família Linton, que é o Edgar e a Isabela. Quando ela volta para casa, ela já volta vestida como uma princesa, né? A família rica tratou ela com toda a pompa. Ela gostou daquele tratamento, se sentiu bem, né? Ambicionou uma vida de mais luxo e a partir de então ela, ao voltar para casa, ela está conversando com a Nellie e diz que ela jamais teria um relacionamento, não se casaria com o Heathcliff porque ela teria vergonha, ela não ficaria à vontade de ter uma relação e se casar com um homem tão bruto e tão rude e tão inculto. E o Heathcliff escuta isso e foge então de casa. E aí ela se casa com Edgar, ela já tinha mostrado, o Edgar começa a visitar a casa dela e o irmão dela estimula esse relacionamento, ela se casa com Edgar Linton, se muda para a mansão e o Heathcliff então está desaparecido. 2 anos se passam, ele volta à cidade, então com desejos de vingança. Gente, isso parece até novela mexicana.